Apesar da gente aqui na Bitso falar muito sobre análise fundamentalista, conhecendo os objetivos e fundamentos de um projeto, é interessante também conhecermos outro tipo de análise, a análise gráfica. A análise gráfica, como seu próprio nome diz, preza por extrair informações do gráfico de preço das criptomoedas. Mas roda a vinheta então e bora falar mais sobre essa tão famosa análise gráfica. Fala pessoal, meu nome é João Kryptonita e esse aqui é o canal da Bitso. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente produz vídeos sobre os mais variados assuntos desse vasto universo cripto. Então se você gosta, está querendo aprender mais sobre isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Se você gostar do vídeo de hoje também, considere deixar um like aqui no vídeo. Vamos do início então. Toda criptomoeda pode ser enquadrada em um gráfico de preço. Gráfico este que pode conter, por exemplo, o histórico de cotações daquela criptomoeda, ou seja, quando que ela subiu, quando que ela caiu. Pode conter também o volume de negociação daquela criptomoeda, dentre outros indicadores. A gente pode pegar, por exemplo, o Bitcoin na data X, como 2017, e criar um gráfico de 2017 até os dias atuais, e buscar padrões nesse gráfico, fazer realmente uma análise, vendo quando que o Bitcoin subiu, quando que o Bitcoin caiu, dentre outros tipos de análise que a gente pode fazer. Grande verdade é que os gráficos podem ser utilizados quando falamos de qualquer ativo, sejam eles relacionados ao mercado de criptomoedas ou não, como por exemplo ações e até mesmo preços de carros. O que acontece é que o mercado de criptomoedas funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então acaba que os gráficos das criptomoedas acabam mudando o tempo inteiro, sem qualquer tipo de descanso, vamos dizer assim. E exatamente em razão dessa ausência de interrupção de negociação das criptomoedas, é que a análise gráfica delas acaba demandando um pouco mais de atenção e estudo, pois a qualquer momento o preço de qualquer criptomoeda pode mudar de forma drástica. Assim, entender bem sobre isso e ter estratégias definidas são algo que realmente impacta e muito na hora de análise gráfica envolvendo criptomoedas. Isso lembrando também que quando falamos de criptomoedas, falamos do mercado extremamente volátil. Enquanto as ações do mercado financeiro tradicional costumam variar de 0,5% a 1% ao dia, as criptomoedas costumam variar na casa de 3% a 5% ao dia, quando não mais, já que não é incomum a gente ver variações de 2 dígitos em um só dia. Então, apesar de algumas pessoas entenderem isso como uma oportunidade, é muito importante que essas pessoas tenham isso em mente quando a gente fala em análise gráfica de criptomoedas. Beleza? Então, feitas essas apresentações e introduções, vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo no processo de análise gráfica de criptomoedas. Quando falamos em análise gráfica, o mais comum é que esses gráficos sejam representados em candles, ou velas aqui na tradução para o português. Esse tipo de gráfico é muito interessante, pois ele consegue mostrar uma série de informações de uma maneira muito simples para auxiliar o investidor no seu processo decisório. Informações como, por exemplo, o preço de abertura e preço de fechamento daquele ativo, o preço máximo e preço mínimo daquele ativo, e até mesmo se aquele ativo subiu ou desceu naquele determinado período de tempo. Talvez agora você esteja se perguntando, mas por que o nome velas? Então vamos lá. Esse gráfico acaba recebendo esse nome pois os retângulos verde ou vermelhos ali parecem-se muito com velas. E aqueles risquinhos que aparecem nas extremidades desses retângulos verde ou vermelhos se assemelham muito a pavios. Explicando de forma bem resumida aqui como ler uma vela, primeiro a gente tem aqueles retângulos ou o corpo da vela. Esses retângulos representam nada mais do que o preço de abertura e preço de fechamento daquele ativo. Então, por exemplo, o preço de abertura e fechamento do Bitcoin no dia X. Já os pavios representam o preço máximo e mínimo daquele ativo escolhido. Logicamente, o pavio de cima representando o preço máximo e o pavio de baixo o preço mínimo. Mas vamos dar um exemplo aqui para isso tudo ficar um pouco mais claro. A criptomoeda X começou o dia valendo R$10 e finalizou o dia valendo R$15. Então o corpo daquela vela que vai estar verde por causa dessa valorização vai estar ali entre os 10 e 15 reais. Acontece que durante as oscilações do dia a dia, o preço daquele ativo chegou a bater uma máxima de R$20 e uma mínima de R$5. Então fora do corpo ali daquela vela, a gente vai ter esses pavios demonstrando R$20 em cima e R$5 embaixo. Agora ficou mais claro então? Outra coisa interessante quando a gente fala em análise técnica é que existem diferentes períodos de análise gráfica. E vai depender, é claro, da estratégia daquela pessoa ali por trás da tela para escolher qual gráfico mais lhe agrada. A gente pode, por exemplo, ver gráficos de um dia, uma semana e até mesmo um ano, enquanto a gente pode ver também gráficos de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto e até mesmo períodos de tempos menores do que esse. O importante aqui é entender, então, como eu mencionei, que isso vai variar de pessoa para pessoa. Muitos preferem trabalhar com períodos de gráficos mais longos, vamos dizer assim, e outros mais curtos. No fim do dia, vai se importar somente o que aquela pessoa por trás da tela se sente mais confortável de analisar e trabalhar no seu dia a dia. Bom, de uma forma ou de outra, o
importante é sempre estudar e não sair achando que você vai ficar rico do dia para noite, que vai ganhar rios de dinheiro. As coisas levam tempo, estudo, paciência e dedicação. Outra coisa que é muito importante mencionar quando a gente fala em análise gráfica de criptomoedas é aquela famosa frase: retornos passados não são garantias de resultados futuros. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não necessariamente porque alguma coisa aconteceu lá no passado que isso vai acontecer de novo no futuro. A gente está falando de um mercado muito imprevisível e um mercado que também impacta sim por fatores macroeconômicos que vão muito além de qualquer análise de um ser humano. Do dia para a noite pode acontecer, por exemplo, um banimento da mineração do Bitcoin, ou um boicote às criptomoedas, ou até mesmo uma falha no smart contract de alguma criptomoeda. E esses fatores podem sim impactar de forma nunca antes imaginada no preço das criptos. Então é muito importante a gente ter em mente que a gente está falando de um mercado imprevisível e um mercado que conta com variações bastante exponenciais de preço. Por fim, também é interessante entender o perfil de risco do investidor. Muitas pessoas não se sentem confortáveis em ficar buscando ali oscilações grandes de preço e preferem somente comprar criptomoedas e segurar, buscando fundamentos e o longo prazo. De qualquer forma, caminhando aqui para o fim do vídeo, então, espero que tenha ficado muito mais claro para vocês o que é análise gráfica, qual que é a sua diferença de uma análise gráfica e uma análise fundamentalista, além de também ter entendido o que são gráficos de candle ou gráficos de velas. Muito obrigado para você então que viu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de deixar um like nesse vídeo. Valeu e até a próxima!